nós vamos dar continuidade à roda de diálogo, planejamento, regulação e financiamento. Né? Então, nós estamos na etapa, na parte do hashtag Fala Comitês, onde nós estaremos apresentando 4 cases de sucesso. Meu nome é Luiz Henrique Magalhães Nochelli, sou superintendente de recursos hídricos da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, sou membro do Fórum Estadual de Comitês de Bacia e também faço parte do Fórum Nacional de Comitês de Bacia, representando a região Centro-Oeste. A roda de diálogo, planejamento, regulação e financiamento nos trouxe a visão dos representantes dos setores públicos, falando sobre a importância da participação de prefeitos, órgãos públicos estaduais e federais e do legislativos nos debates e diálogos dentro do sistema de recursos hídricos para a efetividade nas ações planejadas e discutidas no âmbito da bacia hidrográfica. Eu chamo para compor a mesa, né, os assentos, né, o case 1, Senise Rocha, que vai falar sobre o panorama sobre a gestão de recursos hídricos na bacia hidrográfica do Rio Doce. Seja bem-vindo. O case 2, Solange Arroio, vai falar sobre a resiliência na Amazônia, projeto de gestão de águas no município de Alta Floresta, Mato Grosso. Seja bem-vinda, Solange, né? E é bem especial porque é o meu estado, né? Então, case 3, eu convido a mesa Dirceu de Oliveira Costa, que ele vai falar sobre práticas na região das nascentes do Alto São Francisco. Seja bem-vindo, Dirceu. E o case 4, eu chamo Anderson Bruno da Costa, que vai falar sobre estudo de caso sobre a realização do processo de capacitação à distância com os comitês de bacias hidrográficas de Pernambuco, que é uma parceria Prof-Água, Universidade Federal de Pernambuco. Oi? Só uma questão de organização. Você, por favor, podem se sentar. Essa roda de diálogo, ela conforme a programação, e nós vamos seguir a programação como está aqui, né? Vocês têm 10 minutos de explanação, nós teremos uma pessoa aqui, quando estiver faltando 3 minutos, vai apresentar a plaquinha para vocês finalizarem. Então, a gente pede para que realmente fiquem dentro desse, porque o importante, não que a apresentação não é importante, mas eu acho que a discussão, o diálogo, isso é muito importante. Então, para a gente ter esse tempo, né, nós também estamos de forma online, vão vir provavelmente perguntas para vocês de forma online, e a gente vai estar intercalando com perguntas aqui local e perguntas que porventura venham dentro do online. Né? Então, já chamo, daí já libero aqui, né? Já chamo o primeiro palestrante, que é o senhor Senise. Então, seja bem-vindo, pode chegar aqui. Ok, pode ser daqui? Pode? A projeção, por gentileza. Perfeito. Primeiramente, meu muito boa tarde, senhoras e senhores. Na pessoa da minha companheira Leão Solange Arroio, eu queria cumprimentar os demais colegas aqui que vão participar, contribuir desse momento. Na pessoa do nosso presidente Genilson Tadeu, do meu comitê de bacia hidrográfica, eu quero cumprimentar todos aqui da plateia e também integrantes da nossa querida bacia do Doce, né, marcando presença.
membros, órgãos gestores e também agência de bacia. A intenção nossa em apresentar esse case, essencialmente, é possibilitar vocês entender o momento em que o CBH Doce vive, depois de muitos percalços, né? Transtornos. Depois de 2015, a lama em Mariana impactou significativamente as ações do Comitê de Bacia Hidrográfica. E, para nosso azar, a nossa agência de bacia também passou por problemas seríssimos. Ela rompeu o contrato e mesmo antes de romper o contrato, nos anos de 2018, 2019, com a desmobilização da sua equipe, né, a prestação de contas, os programas foram interrompidos. E agora nós estamos numa nova realidade. Nós estamos a todo vapor, desenvolvendo diversos programas e projetos. E eu acho que era importante o Brasil, os demais comitês que sempre enxergam no Doce um comitê importante na nossa gestão hídrica do país, vocês compreenderem que status, em que momento que estamos, não é? Então, essa que é a nossa intenção. Essa é a nossa região hidrográfica, o nosso comitê federal. Vocês veem em cada mancha dessa um território de uma subbacia. Nós temos a calha federal, a maior parte do lado mineiro, uma outra parte do lado capixaba. Nós temos 6 regiões hidrográficas do lado mineiro e 3 regiões no lado capixaba, não é? Nós passamos por um novo processo de delegação e equiparação da agência, e aí nós primeiro deflagramos um processo, um chamamento para admitir uma nova agência, e tivemos um processo frustrado, 2 empresas se apresentaram, 2 instituições, e a gente não conseguiu habilitá-las, e depois de um namoro com a GEVAP, que é essa instituição respeitada no Brasil, a gente conseguiu, né, ter essa aproximação, e a partir do momento que houve o trâmite, tanto no Conselho Nacional como no Conselho Estadual de Minas Gerais, a gente conseguiu firmar contrato, tanto via Agência Nacional de Recursos Hídricos, como também o IGAM, o nosso órgão gestor em Minas Gerais. E aí, portanto, de a GEVAP, a gente possibilitou uma filial em Governador Valadares, que é a AG Doce, com 2 contratos. Um para atender ao Comitê Federal, Doce, e um outro contrato para atender aos 6 comitês estaduais junto ao IGAM. A GEVAP, para quem não conhece, é uma associação, né, a Associação Progestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, a GEVAP, criada em 20 de julho de 2002, e tem personalidade jurídica de uma associação de direito privado com fins não econômicos. A partir do momento que ela firma parceria com o Doce, a gente tem a nomenclatura de AG Doce, não é, para ficar ainda mais próxima do nosso comitê. Fala um pouquinho sobre as nossas atividades, as nossas ações. Nós trabalhamos com o Plano de Aplicação Plurianual, que é o nosso PAP, que tem o objetivo de planejamento no horizonte de 5 anos, para alocação de recursos e investimentos para ações estruturais e estruturantes na nossa bacia. O nosso PAP é um instrumento, né, de planejamento com esse horizonte de 5 anos, indo até 2025. É uma obrigação da agência elaborar esse PAP e apresentar para a plenária e discutir isso, e a gente faz isso de uma forma muito articulada com os comitês dos rios afluentes e também com o Comitê Federal. E a partir daí, lembrando que esse plano, ele é dimensionado de acordo com a capacidade de execução da nossa agência, não é? Porque, do contrário, não adianta a gente fazer um plano que não seja exequível, não é, perante a capacidade da agência. Esse é o nosso PAP, já aprovado a partir da DN 90, de 2020, e a gente trabalha com os chamados eixos, não é? O eixo azul, que tem a finalidade de gestão de recursos hídricos, incorporando 40% do nosso orçamento, no montante de 58 milhões, contemplando esses programas, né? O Plano de Recursos Hídricos, que a gente está em elaboração nesse instante, o Siga Doce, que é uma plataforma digital, que à frente vocês vão conhecer, um investimento que está trazendo para a gente uma reunião de informações e de camadas riquíssimas para a nossa bacia, o estudo para cobrança, a manutenção e ampliação do sistema de alerta,
ampliação, porque já existe, né, um investimento anterior que a gente quer aperfeiçoá-lo, o sistema de monitoramento via satélite, que a gente quer incorporar para tornar ainda mais atualizado o nosso monitoramento, o investimento em obras de segurança hídrica, no montante aqui está frisado de 46 milhões, um plano de comunicação, a gente já tem uma agência atuando na bacia, o contrato já está em execução, e a capacitação, que também já está acontecendo, principalmente em função do Siga Doce, e a gente tem a pretensão também de capacitar os membros. A nossa agenda verde, a finalidade, a agenda setorial, está incorporando 49% do nosso orçamento, no montante de 72 milhões de reais, que contempla revisão dos nossos planos municipais de bacia, onde a própria agência quer subsidiar os municípios para a atualização desses planos, né? Uma revisão simples, mas fazer com que esses planos sejam retirados da gaveta. Plano de estudos para projetos de esgotamento sanitário, também já está em franca execução, na ordem de 24 milhões. Estudos e planos de projeto para redução de perdas, é algo também que já está em execução, o chamamento já está acontecendo. E estruturar pagamentos por serviços ambientais ligados ao último item, que a gente está agrupando num pacote, numa sacola, 3 programas fundamentais, que a gente chama de hidroambientais, onde possibilita efetivamente a melhoria da quantidade e da qualidade da água, que é o P12, o P42 e o P52, que à frente a gente vai discorrer sobre ele. A nossa agenda marrom, a finalidade 3, que apoia os comitês com organização de reuniões, com informações, que já acontece, né, pelos nossos portais e pelo Siga Doce também, e a participações em eventos. E a nossa última agenda com finalidade 4, que é a manutenção, não é? A administração, os 7,5%. Hoje a gente está apenas na ordem de 4,86%, 7 milhões. A manutenção e o custeio da equiparada. Esse número pretende subir, porque a cada dia a agência tem admitido novos colaboradores, a gente está ampliando a nossa equipe em função de todos esses programas que a gente está deflagrando, não é? E aí o nosso PAP são 144 milhões nesse horizonte de 5 anos. Lembrando que a gente está priorizando a segurança hídrica, os projetos de esgotamento sanitário e o chamado Rio Vivo, que agrupa esses 3 programas aqui, que são as nossas prioridades, num desembolso de 76% do nosso orçamento da cobrança. Falando sobre o esgotamento sanitário, os contratos já estão sendo firmados com todos esses municípios, a gente chama de Estratégia 1, onde os próprios municípios, via Caixa Econômica Federal, já estão recebendo os recursos, né, esses desembolsos, e aqui via a agência, a equiparada, municípios que possivelmente não atingem o teto admitido pela Caixa Econômica Federal. São imagens aqui de visita aos municípios, não é? Aos prefeitos, em torno desse projeto, desse programa. Nós vamos admitir, contratar uma empresa especializada para atuar como gerenciadora dos projetos, não somente ela, mas também a agência, paralelamente, vão cuidar para monitorar e, não é, fazer todo o trabalho de gerenciamento desses projetos, uma ordem de 2,3 milhões de reais, e a gente já está com um termo de referência elaborado e o ato convocatório vai ser deflagrado em breve. Falando sobre a Menina dos Olhos do Doce, que é o chamado programa Rio Vivo, que, como eu disse para vocês, num pacote agrupa 3 programas hidroambientais. O P12 compreende um programa de controle de atividades geradoras de sedimento, onde a gente constrói obras de caixas, barragens, para reter o máximo de água possível, adequação de estradas, todo tipo de técnica, de prática que consegue infiltrar água no solo. E aí nós temos o programa de expansão de saneamento rural, possibilitando, né, que o esgoto não chegue aos cursos d'água. E o terceiro e último é o programa de recomposição de APPs. Aqui a gente possibilita uma adequação da propriedade, possibilitando que ela fique mais ecologicamente adequada. Nós estamos colocando tudo isso num único contrato,
para exatamente possibilitar o grande objetivo, não é, do nosso trabalho, que é aumentar a qualidade e a quantidade das águas. Aqui trazer para vocês, né, algumas imagens que ilustram esses investimentos. O que é o P12? O P12, portanto, são as barragens, construção de caixas, a margem das estradas, adequação de estradas, todo tipo de obra que melhora a infiltração. O saneamento rural, também a gente acredita que é fundamental, e a proteção de nascentes e de áreas de APPs. Esse é o chamado Rio Vivo, concebido pelo CBH Doce. Aqui é a estratégia de desenvolvimento desse programa. Nós dividimos toda a nossa bacia, que é uma bacia enorme, maior do que muitos países. A gente dividiu em lotes para viabilizar uma forma mais prática de execução desse programa. A gente começa no alto aqui com o lote 1, lote 2, até chegar na região capixaba, né, com o lote 7. E isso a partir do chamamento, dos editais que são lançados. O primeiro chamamento, a gente não conseguiu ter empresas interessadas em todos os lotes, não é? E como é que funciona a sistemática de execução desses programas? Além da escola de projetos que está dentro da agência de bacia, nós temos a contratação, um contrato para fornecimento de mão de obra. A gente dividiu entre fornecimento de mão de obra e compra de insumos, não é? E aí nós temos também a empresa fornecedora de insumos. E pretendemos também contratar uma empresa para gerenciar todo esse programa juntamente com a escola de projetos. Senise, você pode fazer, já seu prazo já esgotou, você pode tentar finalizar o mais rápido possível? Perfeito. Essa aqui é a região da nossa bacia. A nossa estratégia é que os investimentos aconteçam em regiões consideradas vulneráveis da nossa bacia, em bacias de abastecimento público, não é? E aqui a distribuição dos recursos, nós temos recursos tanto da ANA como do IGAM. Os recursos do IGAM são para a ordem de contratação de mão de obra, e o recurso ANA, além de contemplar uma das bacias, é para aquisição de produtos, a contratação da gerenciadora de projetos, né? Contemplando também a porção capixaba. Esse é um dos posts, nos cards. Aqui o incremento da disponibilidade hídrica, que é também um chamamento que a gente está fazendo na ordem de 2,5 milhões de reais. E aqui o abastecimento público, não é? Onde a gente está querendo também reduzir perdas. São projetos pilotos, a gente quer contemplar 5 comunidades da bacia, porque nós temos lá média de 40% de perda na nossa bacia, e esse chamamento já foi feito alguns dias atrás para a contratação, né, desses projetos. E aqui a convivência com as cheias. Aqui também o plano de comunicação, a agência de comunicação que já está atuando na bacia, a capacitação que já acontece no Siga Doce, a revisão do nosso plano que está acontecendo e está movimentando toda a bacia. Esse aqui é todo o cronograma nosso que está em franca execução. E as parcerias, para concluir, parcerias que a gente está viabilizando através da WWF, o Instituto Espinhaço, que comunica com o Rio Vivo, principalmente para plantio, restauração de áreas, o IEF para receber materiais do Rio Vivo, que a gente precisa de depósito, armazenamento desses materiais, e por último, uma parceria com a Fundação Renova para cercamento de 1.250 nascentes, essencialmente nas bacias do Rio Piracicaba, Santo Antônio e Caratinga. Obrigado pela atenção de todos. Obrigado, Senise. A apresentação dele vem no viés do que a gente viu anteriormente. A função de ter recursos é importante, mas o planejamento ele é fundamental. Então, o planejamento ele tem que existir para que a gente tenha um norte, para que a gente tenha um foco. Eu convido agora a professora Solange para passar a sua apresentação. Professora Solange. A Solange vai falar sobre resiliência na Amazônia, projetos de gestão de águas no município de Alta Floresta, Mato Grosso. Boa tarde a todos. Isso. Bom,
Eu sou Solange Arrolho, né, professora da Universidade do Estado de Mato Grosso, um lugar tão distante. Moramos em Alta Floresta, que é a sede do Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Telespires, tá? Um lugar tão distante. E eu sou docente do mestrado profissional em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos. Por esse motivo, eu ingressei no Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Telespires. Hoje estou como presidente, né, até o dia 9 de setembro. O resultado que nós vamos mostrar para vocês aqui é um resultado de equilíbrio, é um resultado de parcerias, é um resultado de comprometimento de todas as instituições que fazem parte do nosso comitê, e é o resultado de um chamamento, de um engajamento, que a Prefeitura Municipal de Alta Floresta iniciou, passou também para a Prefeitura Municipal de Carlinda, e junto, sociedade civil, organizações, poder público e usuários conseguem e conseguiram desenvolver esses projetos maravilhosos. Para falar sobre eles, eu vou chamar aqui Gersilene Meira, que vai ser a nossa futura presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica. Vai assumir dia 9 de setembro. Ela é parceiríssima, secretária, vou passar aqui o bastão para ela, secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do município de Alta Floresta. Só para deixar registrado, o nosso prefeito Chico Gamba já estava com as passagens na mão para participar, mas ele foi chamado para uma reunião de Estado. Gersilene, é todo seu. Grata, Solange. Boa tarde a todos e a todas presentes aqui no ENCOB. Vamos falar um pouquinho nessa tarde, nesse case sobre o município de Alta Floresta, em algumas ações como a professora Solange colocou. Vamos passar aqui para frente. Moça, qual botão aqui? Então, nós estamos, como a professora Solange falou, num local tão distante, para vocês terem uma ideia, nós estamos aqui, localizado na Bacia Amazônia, vamos chegando aqui até chegar ao município de Alta Floresta, naquele pontinho vermelho ali. Então, nós estamos localizados nessa região, no bioma amazônico, a nossa rede hidrográfica, para vocês terem uma ideia, cidades amazônicas, e nós estamos lá. Alta Floresta, né? 30% da população rural, 70% urbana. E aonde nós estamos? Ali, no arco do desmatamento, que muitos de vocês já devem ter ouvido falar. Mas a Alta Floresta trabalhou para mudar essa agenda ambiental. Nós estamos localizados no território do Portal da Amazônia, porque é a entrada, a Alta Floresta está num local de entrada para a Amazônia. E lá nós somos o centro, o polo de vários municípios que estão ao entorno. Então, hoje, a Alta Floresta ela tem um movimento, ela é referência, e nós, um pequeno histórico de Alta Floresta, 1976, extensão territorial, malha hidrográfica, 70 microbacias, 11 mil quilômetros de rios, 6.500 nascentes. Se você olhar um mapa de Alta Floresta, você só vê água. Principais serviços da nossa economia, e aí nós temos, em 2010, nós estamos dentro da Bacia Amazônia, com 6.500 nascentes, 11 mil quilômetros de rios, e nós tivemos falta d'água, por uma gestão que não estava sendo eficiente.
Então, nós tivemos, essa aqui é a foto, em 2010, a estação de captação de água secou em 2010. E aí a Alta Floresta começa a pensar em estratégias de como reverter essa situação. E aí a gente tem o projeto Olhos d'Água da Amazônia, Programa Guardião de Água, Água para o Futuro, Programa Adote uma Nascente, Regeneração Natural Assistida e Projeto Rios Urbanos. Então, são várias estratégias que o município adotou para mudar essa agenda ambiental do município. E aí, falando um pouquinho, o que esses projetos fizeram para mudar essas parcerias institucionais? O projeto Olhos d'Água da Amazônia, ele promoveu a regularização ambiental das propriedades. Nós trabalhamos com 159 mil hectares de áreas abrangidos na regularização ambiental, através do CAR, Cadastro Ambiental Rural. E tivemos um resultado de 5.075 hectares de áreas de preservação permanente recuperadas ou em regeneração natural. O Programa Guardião de Água, ele promoveu o PSA, Pagamento por Serviço Ambiental, também instituído por lei. Programa Adote uma Nascente. Alta Floresta pensou, vamos cuidar também das nossas nascentes no perímetro urbano. Em 2018, fizemos o programa Adote uma Nascente. Já são 43 hectares de áreas adotadas no perímetro urbano, com 24 padrinhos e adotantes envolvidos. Regeneração Natural Assistida, outro projeto através da WRI, que hoje é em parceria ICV e Prefeitura Municipal de Alta Floresta e WRI, que promove a regeneração natural das APPs da Bacia Mariana 1 e 2, que é aquela bacia de captação que eu mostrei para vocês. Rios Urbanos, outro projeto também, que o objetivo é promover as estratégias em educação e ambiente, subsidiando o desenvolvimento de capacidade, mobilidade social e informação para a conservação da água na área urbana de Alta Floresta. Tem parceria com a Unemate, CHB Baixo Telespires, Prefeitura de Alta Floresta, Lions Clube Cibernético Ecológico. Então, cada projeto desse, vocês perceberem, são parcerias institucionais, senão nós não conseguimos fazer. E agora, o projeto Águas para o Futuro é uma parceria com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso e Prefeitura Municipal de Alta Floresta, que vamos fazer a caracterização dos meios físicos e bióticos das nascentes e rios de Alta Floresta. A metodologia usada, como que a gente fez todo esse trabalho, mostrar em foto rapidinho para vocês. Então, nós trabalhamos muito a assistência técnica, doação de mudas, doação de sementes, entrega de lasca e arame, porque a Alta Floresta, a cultura principal lá é a pecuária. Então, a APP, para você recuperar, você não pode deixar o gado chegar. E a maior dificuldade do produtor rural é o quê? Insumos, né? Então, o projeto entrou com a doação desses insumos. E as oficinas, trabalhamos várias oficinas de capacitação. Então, nós fomos a campo, ensinamos o produtor a fazer SAFs, a plantar com semente, a plantar com mudas. Essa aqui é uma área, olha, antes e 6 anos depois. Então, vocês veem a diferença. Aqui, o produtor rural, ele falou assim, olha, essa área não tem jeito. Ela tem um declive, vai ser impossível recuperar, porque a água vem e leva tudo, assoreia, e é uma nascente. Hoje, ele pega a água dessa nascente para o consumo dele. Então, olha para vocês verem, o trabalho feito eficaz, o resultado é esse.
Então, a Alta Floresta conseguiu atingir, com essa metodologia de trabalho, 5.075 hectares de recuperação de áreas de preservação permanente. Então, foi um trabalho de muitas parcerias. E isso tudo, quando nós falamos de água, a água, ela está ligada às cadeias produtivas. E se nós não tiver esse trabalho, como que eu vou produzir? E a Alta Floresta produz. Isso aqui tudo são as parcerias, gente. Sem as parcerias institucionais, não acontece nada no local. E eu costumo falar muito que aonde as coisas acontecem no município. Então, as ações, elas têm que ser priorizadas no município. Podemos pensar numa agenda global, mas a ação tem que ser local. E, para finalizar, nós temos agora a estruturação do Plano Municipal de Recursos Hídricos de Alta Floresta, aonde o nosso Comitê de Bacia Hidrográfica do Baixo Telespires é o nosso principal ator envolvido e apoiador dessa construção no município. Então, finalizando, meu muito obrigada. Alta Floresta está de portas abertas para quem quiser conhecer os nossos projetos e apoiar também. Obrigado, Gersilene. Senta aqui com a gente, faz favor. A fala dela, né, das professoras e da secretária do município de Alta Floresta, é a fala do prefeito de Piracicaba, que falou hoje. De fato, as coisas acontecem no município. Então, os prefeitos deveriam estar aqui, né? Você vem para provar que quando tem a parceria municipal, as coisas conseguem desenvolver com uma parceria e as ações desenvolvem mais rapidamente. Obrigado. Para a nossa próxima apresentação, chamamos o Dirceu de Oliveira Costa, que vai falar das práticas na região das nascentes do Alto São Francisco. Agradecer o convite, a oportunidade, desejar uma boa tarde a todos, em especial o nosso vice-presidente lá no comitê, o Marcos, conselheiro Zé Jorge também, do IGAM, que nos contribui muito com a gente na região. Vou falar um pouquinho da experiência que a gente está tendo aqui na região do Alto São Francisco, na região das nascentes mesmo do Rio São Francisco, CBHS-F1. Aqui está a imagem, a foto dos conselheiros do comitê. Essa é a nascente histórica do Rio São Francisco, fica no município de São Roque de Minas. Aqui fica localizada a nascente geográfica do Rio São Francisco, no município de Medeiros. Esse local é um local muito interessante, que é o encontro das duas nascentes do São Francisco. O Rio São Francisco tem duas nascentes, parece estranho, mas tem uma nascente geográfica e uma nascente histórica que elas se encontram. A gente não tem plano ainda de recursos hídricos, estamos elaborando, não fazemos a cobrança, mas adiantamos com o pagamento por serviços ambientais para os produtores rurais. Lá a gente fala muito pouco em cobrança, porque lá o rio não passa, ele começa. A água que a gente recebe lá é que vem de Deus. Então, a gente precisa preservar essa água lá com qualidade, quantidade, para abastecimento das atividades lá na região, das pessoas, e também cuidar dessa água para que ela vamos dizer assim, sobre com fartura para as propriedades rurais, as populações, as pessoas que estão a jusante. Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande em cuidar ali daquela região. A gente tem um parque nacional, o Parque Nacional da Serra da Canastra,
que também ali apoia muito com a preservação da região, mas isso não é o suficiente. Então, desenvolvemos alguns projetos na linha do programa Produtor de Água, que está a marca de alguns projetos em alguns municípios. Cada projetinho desse é em um município diferente. Aí mais 3 projetos. Aqui é o mapa da nossa região, da nossa bacia lá, no SF1, e os municípios onde estão sendo desenvolvidas as ações. Essa é uma lista de parceiros, nesse caso aqui somente no município de Piuí. Cada município tem um arranjo institucional que apoia os trabalhos. Ao todo são aproximadamente aí 50 parceiros que ajudam a gente na região toda. Por exemplo, aqui em Pimenta, o Projeto Oasis, aí está aí o grupo de parceiros. Conforme falado, sem parceria é difícil uma entidade sozinha desenvolver um trabalho assim maior, melhor, né? No site da Agência Nacional de Águas, no programa Produtor de Águas, tem lá várias informações desses projetos em andamento. O nosso principal objetivo é estar melhorando a qualidade e quantidade de água que abastece as pessoas. Então, é para captação, para abastecimento humano nas cidades. A região é muito bem preservada ainda, graças a Deus. Contudo, a gente enfrenta também problemas ambientais, né? Queimada, vocês já ouviram aí na TV, o Parque Nacional da Canastra pegando fogo, esse tipo de coisa, nascente secou. Então, a gente enfrenta esses problemas. Um problema de erosão também nos cursos d'água. Temos muita mineradora na região. A atividade agropecuária também é bastante intensa. Isso, às vezes, traz para a gente alguns problemas. Então, reuniu-se um grupo denominado UGP, que é a Unidade de Gestão dos Projetos. Esse grupo tem representantes de diversas instituições, em parceria com os produtores rurais. A adesão é voluntária e não tem custo nenhum para o produtor rural aderir aos projetos nossos. E também a gente mobilizou toda a comunidade ali da região, né, das nascentes e tudo. Tivemos um apoio fundamental de todos e conseguimos elaborar os projetos, credenciar nos editais, receber apoio de parceiros, desenvolver os PIPs, que a gente fala, que é os projetos individuais de cada propriedade rural. Então, ali, demonstrando onde deve ser construído as barraginhas, os terraços, fazer cerca nas nascentes. Então, cada propriedade rural que aderiu ao trabalho teve um projeto individual, apontando também os valores necessários para estar fazendo as atividades de recuperação e também o valor que ia resultar no pagamento por serviços ambientais. Quanto que o produtor rural receberia ou pode receber se ele adotar todas as ações. Então, aqui algumas imagens, a gente trabalhando junto com os produtores rurais. Tudo é feito em parceria com o produtor rural. A gente não obriga o produtor rural a desenvolver nenhuma ação. É claro que ele recebe proporcionalmente aquilo que ele faz, e ele também não é obrigado a aceitar tudo que a gente propõe. Aí eles são habilitados por meio de chamamento público também. Existe uma classificação, que é um exemplo no município de Piuí, mas tem projetos lá que tem 80 produtores, outros têm 30, outros têm só 10, mas é assim mesmo, é um projetinho em cada município ali, que está começando, uma semente que a gente está plantando e já vem gerando frutos. Os produtores rurais assinaram com a gente os contratos de pagamento de serviço ambiental. A gente fez a licitação com os recursos que a gente conseguiu dos parceiros das obras, né, para estar fazendo o trabalho de revitalização nas propriedades. Instalamos sinalização em todas as áreas, em todos os municípios. Construção de cercas. Então, tem projeto que foi construído ali 10 quilômetros de cerca, outros 15 quilômetros de cerca. Tem projeto que tem 5.000 metros de cerca.
Então, cada região a gente atendeu um pouco. O SOS São Francisco tem ajudado também na construção das cercas e aceros na região. O próprio produtor rural nos ajuda quando ele percebe que a atividade econômica dele pode pressionar mais a APP ali, a nascente, esse tipo de coisa. Eles vão lá e reforçam as cercas, porque é interesse deles também em preservar a água. Construção de barraginhas. O pessoal lá gosta muito das barraginhas, porque essas barraginhas ajudam a gente muito a estar segurando a água ali. É uma região que, se muito sobe e desce, muito morro, a geografia não ajuda a conservar a água naquele local. Então, essas barraginhas têm contribuído muito para guardar a água nas propriedades rurais. Então, a imagem de barraginha sendo construída, pronta, mais barraginhas, aí mais barraginha, terraços. Vocês podem observar aqui, essa área aqui, ó, é uma foto do antes e do depois, onde a gente construiu o terraço e barraginha. Assim que fez as terraços e barraginha, eu bati a foto. E depois que choveu, a gente retornou. É visivelmente diferente a paisagem, né, o ambiente, depois que a gente faz as intervenções no local. Aí mais uma imagem de barraginha e terraço. O Rio São Francisco está passando aqui, no fundo. Readequação de estradas rurais também ajuda muito as prefeituras. Os produtores gostam muito porque passa ali a educação, né? O pessoal para buscar saúde e escoar também os alimentos. Essa parte de plantio de mudas, a gente não planta muda onde não está protegido, onde não está cercado. Também tem dado um resultado muito bom. E essa área aí é a mesma da foto anterior. Depois de 5 anos, a água saindo aí de dentro da nascente. Outra área que a gente recuperou, nesse caso aqui, o município de Pains, tinha problema com falta d'água, toda essa área que estava degradada, e depois de 6 anos, como que está? A instalação de fossas biodigestoras, em todos os projetos, a gente não doa material, a gente vai lá e faz a cerca, instala a fossa, constrói a barraginha, entendeu? Porque se a gente entrega o material para o produtor, de repente ele tem uma dificuldade na instalação. Então, entregamos instalado as fossas, parte de monitoramento, qualidade de água, quantidade, a gente acompanha também. E, por fim, o pagamento para os produtores rurais que estão habilitados no processo. No caso aqui, em Doresópolis. Aqui já em Pimenta, alguns municípios adotam um cheque, né, paga com cheque, outros transferência bancária. Cada município faz de uma forma. O importante é dizer que a gente está em dia com todos os produtores rurais, parceiros nossos, estão recebendo, já receberam obras, a gente está evoluindo com as obras e evoluindo também com o pagamento de serviços. Aí mais uma imagem de pagamento de serviços ambientais. E, no mais, agradecer, falar que sem a união, sem a parceria, a gente muito sozinho, é muito pouco em relação à importância, à demanda que a gente tem hoje e também, assim, ao formato que a gente está vivendo nos dias onde a gente inclui pessoas, ouve pessoas. Quando a gente não faz sozinho, a gente erra menos, a gente possibilita a participação da sociedade e a gente tem um ganho assim, muito maior e com muito mais segurança também, porque legitima o nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Dirceu. Como que é importante a parceria, né, setor privado com o setor público, o comitê com a sociedade local, porque as pessoas entendendo cada vez mais a necessidade da preservação das nascentes, com isso a gente vai melhorar a nossa qualidade de água, atendendo o que
o Dirceu disse, né, a prioridade é o abastecimento do município, e a gente vem conforme a lei determina, que o uso prioritário é para abastecimento público mesmo. Passamos agora para a quarta apresentação, não é a última, é a quarta apresentação, né? É o Anderson, ele vai falar sobre estudo, Anderson Bruno da Costa, ele vai falar sobre os estudo de casos sobre a realização do processo de capacitação à distância com os comitês de bacias hidrográficas de Pernambuco, parceria com o Prof. Água e a Universidade Federal de Pernambuco. Boa tarde a todos e todas. Bom, falar de capacitação em tempos de pandemia é encarar os desafios de não conseguir agregar as pessoas em espaços físicos, seja ele na Agência Pernambucana de Águas e Clima, ou seja, nas diversas regiões por onde os comitês de bacia têm atuação. Nesse sentido, encarar essas restrições e impossibilidades no processo de capacitação continuada pela Agência de Água nos trouxe uma provocação. Como apresentar novas propostas de educação e de capacitação continuada, fortalecendo a gestão participativa com os comitês de bacia, dentro de uma universalidade de impossibilidades. Nesse sentido, a necessidade de reinventar, de criar e de inovar novos métodos e modelos de ensino e aprendizagem fomenta na agência a capacidade de trabalhar juntamente com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos o regulamento, a permissão das reuniões virtuais e da capacitação em todo o sistema integrado de gerenciamento e regulação dos recursos hídricos. A articulação entre a APAC e o Prof. Água justamente é fruto dessa nova oportunidade. Encarar nas dificuldades, possibilidades, nos trouxe essa parceria entre a Agência Estadual Pernambucana, juntamente com o Prof. Água, Universidade Federal de Pernambuco. Nesse sentido, a parceria PAC-Prof. Água nos traz uma possibilidade de encontrar quem capacitar nessa nova modalidade online. Se a modalidade online nos traz a possibilidade de continuar as capacitações e fortalecer esse elo com os comitês de bacia e a necessidade da continuidade da capacitação, quem capacitar? Daí, os alunos do Prof. Água, do mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, através dessa parceria da APAC, entram nesse processo de construção do conhecimento e gestão participativa. Foram 7 comitês de bacia que foram capacitados, o Comitê Capibaribe, Comitê Goiânia, Comitê Ipojuca, UNA, Sirinhaém, Metropolitano Norte e Sul. Mas, uma vez que eu vou trabalhar a modalidade online e uma vez que eu conseguir a parceria com o mestrado em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, eu trago para as capacitações o universo científico, juntamente com a prática de execução profissional da Agência de Água, mas isso me traz uma necessidade de poder aproximar todos os partícipes e membros desses comitês diante dessa realidade online que foi inusitada nesse processo de ensino-aprendizagem. Metodologias. Nesse sentido, a metodologia da modalidade online nos trouxe uma provocação. Trabalhar a modalidade online, mas motivar, incentivar e estimular a participação efetiva de todos aqueles que estão interagindo nesse processo de ensino. Nesse sentido, houve-se a necessidade de
incrementar nesse processo de educação, de capacitação continuada, metodologias ativas que pudessem garantir, nesse processo educacional, nesse processo de formação, meios mais atrativos e estimuladores, nesse processo de discussão coletiva, nesse processo de construção coletiva do conhecimento. O curso proposto para poder atender aos novos membros dos comitês de bacia foram compostos de 5 aulas: a aula de política de recursos hídricos, instrumento de recursos hídricos, sistema de recursos hídricos, o papel e a importância dos comitês de bacia e uma novidade: trazer os servidores da APAC em toda a sua estrutura funcional, de departamento, de função, para apresentar, melhorar esse elo da agência de água com os comitês. De modo que no 5º encontro, nessa roda de diálogo, os próprios servidores da agência trazem a contextualização das ações da agência de água nessa relação com os comitês de bacia no sistema de recursos hídricos. Quais foram os resultados observados nessa nova modalidade online, interativa e com metodologias ativas para poder estimular a participação de cada membro de comitê? Percebemos o maior envolvimento e interesse por meio de perguntas, daí a necessidade das aulas invertidas, daí a necessidade da aplicação de metodologias ativas nesse processo de ensino-aprendizagem, não apenas a opção da modalidade online, mas incrementar nessa modalidade novos instrumentos estimuladores no processo de ensino-aprendizagem, uma avaliação positiva em todas as capacitações, haja vista para cada encontro, houve-se a avaliação, processo de sugestão, de escuta e de democratização nessa parceria com os alunos do Profiágua e com os comitês de bacia, fortalecendo essa gestão integrada e participativa, e a comprovação da viabilidade desse processo de educação à distância, que nos trouxe a integração da Agência Pernambucana de Águas e Clima, comitês de bacia e Profiágua Universidade. Aqui está um exemplo, um print da tela de uma das nossas capacitações online. Desafios encontrados em todo o sistema educacional brasileiro, e principalmente nessa nova modalidade adquirida, foi sensibilizar os participantes à participação efetiva. Como foi dito inicialmente, não basta apenas optar pela modalidade online. Eu tenho que ter instrumentos que possam estimular e motivar a participação efetiva de cada membro de comitê. Motivar os representantes a participarem das capacitações, pois elas ocorreram nesse período de pandemia, haja vista a tecnologia da informação e comunicação nos facilitou nesse processo de integração, nesse processo de disseminação de informações. As vantagens foi uma mobilização mais rápida, porque, como vocês podem verificar, o estado de Pernambuco tem uma determinada extensão considerável, e não é fácil agregar completamente todos os comitês no processo de educação e de capacitação continuada. Então, a metodologia online nos possibilita a universalização dessa gestão do conhecimento, dessa construção democrática de conhecimento, no processo de escuta, no processo de contextualização, no processo de exemplificação das temáticas abordadas. Diga-se de passagem, para cada comitê, a metodologia e a abordagem tem que ser personalizada para poder atender às demandas específicas de cada comitê e de cada componente. Maior participação dos membros, como foi dito, e menor custo, com maior benefício. Então, nós tivemos essas vantagens de poder agregar mais pessoas com um custo reduzido, mas primando pela qualidade desse processo de educação interativa. Agradeço à Agência Pernambucana de Águas e Climas, pelo Governo do Estado de Pernambuco, Profiágua CAPES, Universidade Federal de Pernambuco e o Fórum Estadual de Comitês de Bacia. Obrigado.
Obrigado, Anderson. A fala dele de conseguir fazer uma capacitação à distância, trazendo um estímulo diferente, conseguindo sensibilizar a população, motivar para que os membros do comitê participem efetivamente, isso deve ser muito trabalhoso, né? Mas deve ser também muito prazeroso no final, né? E você disse uma fala bem interessante, né? Dificuldade, né, traz novas possibilidades, e vocês buscaram justamente isso, né? Obrigado. Quando pensaram, né, nesse tema, né, nessa roda de diálogos que falava sobre planejamento, regulação e financiamento, então, tanto a apresentação hoje, no primeiro horário da tarde, como agora, veio nesse viés, né? Então, a gente tem que ter planejamento, nós temos que saber o que a gente quer, né? Saber o que a gente procura e também ter meios para que a gente consiga colocar em ação os nossos projetos através de financiamento, e não somente através de cobrança, mas através de parcerias, através de união de esforços. É isso que a gente precisa. A união de esforços faz com que a gente consiga fazer uma gestão da melhor forma possível, para que seja integrada, descentralizada e participativa. Agora nós vamos passar para acho que é a parte mais legal, né? As pessoas perguntam e vocês vão responder. Nós temos questionamentos pela internet, alguma pergunta? Não? Então pronto, está com vocês. Quem quiser fazer a pergunta, chega aqui na frente, lá, e podem, né? Estão todos aptos a responderem seus questionamentos. Vai lá, Bush. Vai lá. Bom, primeiramente, parabenizar a todos vocês aí, né, por trazer esse case extremamente importante, a questão do financiamento. A gente sabe que sem um financiamento, sem um recurso, dificilmente a gente consegue implementar qualquer tipo, né, de instrumento de gestão que está na nossa lei 9433, né, 94733. Então, a minha pergunta mais é basicamente, né, para a Alta Floresta, lá para a nossa secretária de Meio Ambiente do município, né? Você trouxe aqui uma explanação extremamente importante, né, do município ter incorporado aquela sistemática, né, da questão ambiental, principalmente vamos dizer assim, numa área extremamente importante para nós das outras regiões, que é a questão da Amazônia. Mas quando você coloca ali, principalmente no penúltimo slide, quando você diz que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, né, traz um esforço maior em parceria com o Ministério Público, até aí eu vejo extremamente importante. O Ministério Público tem que trazer isso mesmo, né? A Solange participa muito tempo, né, Solange, aí no nosso colegiado, nas nossas reuniões. Mas a minha pergunta eu fiquei um pouco preocupado com relação ao comitê de vocês. Essa parceria eu não vi. Ou posso estar errado, me desculpe, mas quando você traz a parceria com o Ministério Público, eu acho que no slide deveria também ter a parceria do comitê de vocês, né? Eu posso estar errado, porque quando a Solange abriu o case de vocês, ela disse muito bem, que é uma parceria extremamente importante do comitê de vocês. É um comitê estratégico. Para mim, eu acho que é o comitê mais estratégico do Mato Grosso. Porque ela, como diz, que é a entrada do portal da Amazônia. Então, assim, eu fiquei um pouco preocupado. Gostaria que você me tirasse essa preocupação, porque quando eu não vi aqui que não tem uma parceria do comitê, aí eu fico preocupado. Aí eu tô no sistema desde 98, e quando a gente vê que não tem uma preocupação de uma sistematização de comitês de bacias em parcerias, aí eu fico extremamente preocupado com isso. Eu gostaria que a Solange ou a secretária tirasse essa preocupação minha. No mais, eu parabenizo a todos vocês, e vocês da Alta Floresta estão de parabéns com todo esse processo aí de engajamento
a sistemática de meio ambiente e recursos hídricos do município de vocês. Obrigado. Não fique preocupado, tá? Primeiro que, na realidade, o que a gente tem é quando você fala assim, quando falaram, vamos apresentar algo, e aí várias dessas ações já vêm sendo construídas antes do comitê. Isso é um ponto. Aí entra o comitê, e aí eu podia muito bem falar da Unemate, de todas as ações também. Quando a Gersilene fala que é o Ministério Público ele não está procurando, muitas vezes, os comitês de bacia hidrográfica. Ele está procurando as prefeituras, porque é um costume dele, né? Então, algumas regiões você tem ele procurando e outras não. Para você ter uma ideia, por que eu falo não fique preocupado? Porque o Ministério Público vai ofertar agora bolsas para o Comitê de Bacia Hidrográfica, tanto de iniciação científica como de mestrado, né? Junto com a universidade, para fazer aquela parte de diagnóstico, monitoramento das nascentes, uma coisa mais robusta. Então, a gente tem costume de falar, é isso, é aquilo, mas sempre, tanto que eu estou aqui, ela vai ser a próxima presidente, acredito que seja uma continuidade e uma melhoria, né? Porque aí você passa um gestor a ocupar um cargo também, né, dentro, e aí a gente tem vamos falar assim, uma situação que é bem interessante, porque as nossas organizações da sociedade civil, para ter uma ideia, o usuário, né, que em alguns comitês ele não participa, que é do sistema de distribuição de água e saneamento, ele nos procura, tanto prefeitura como CBH, para que a gente auxilie a resolver as situações, não no conflito em si. Então, eu acredito assim que não tenha que ter preocupação, porque a gente tem um cuidado junto com isso. Quer acrescentar algo? Respondido pela Solange. Obrigado, Solange. O Mato Grosso, não sei se pode dizer complementar, mas as promotorias, né, o Ministério Público, ele tem as suas promotorias por bacia hidrográfica. Eles fizeram esse lançamento no Mato Grosso. Então, eles já têm incorporado que a gestão é por bacia hidrográfica e eles fazem a sua promotoria por bacia hidrográfica. E o CBH Cuiabá também tem uma parceria com o Ministério Público na execução do plano de bacia. Então, assim, a gente tem mesmo, né, a SEMA em si, do órgão gestor, ela é muito... assim, com o órgão, com o Ministério Público, né, muito assim, você faz, você tem que fazer, né, mas com os comitês de bacia está dando certo. A próxima pergunta, a favor, se identificar, tá bom? Eu não pedi para o Bush, porque eu já conheci o Bush, né, então por causa disso. Bom, meu nome é Mariane, eu represento o FUNBEA, Fundo Brasileiro de Educação Ambiental, e a gente é representante aí no setor de sociedade civil do Comitê de Bacias Hidrográficas do Litoral Norte de São Paulo. Eu queria parabenizar aí vocês, né, por esses cases. Vocês falaram de coisas muito importantes aqui hoje, né? A importância das parcerias e também a importância das capacitações para a gestão das águas de forma participativa, né, e democrática. Aí eu trago um exemplo do que acontece no meu estado, né, São Paulo. Nós temos como lei federal, conhecida como MIROSC, que é o marco regulatório das organizações da sociedade civil. Ela é uma lei de 2014. São Paulo tem o decreto que acata essa lei desde 2016. Porém, o fundo
Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo não acata essa lei, impossibilitando, então, que as organizações da sociedade civil possam, por exemplo, pegar uma parcela do valor que é de financiamento, né, financiado, para a sua própria estruturação. Ou seja, a gente não pode ter gastos com contas telefônicas, não podemos pagar um contador, por exemplo, ou ter materiais permanentes, né? Então, se o projeto compra um computador, ele não pode ficar para a instituição, tem que ser, né, devolvido aí para o poder público. Então, eu queria trazer um pouco um manifesto, né, aqui. Queria entender como que acontece no estado de vocês, se vocês, né, se essa lei é acatada lá, e também trazer um pouco aí da reflexão, né, sobre o repasse de financiamento aí para o PDC 8, né, que é o de capacitações e comunicação social. Aí, como você trouxe, a importância desses processos para a gestão das águas e a importância de maiores investimentos, né, nesse programa. Então, é isso. Obrigada. Quem se propõe a responder? Nós estamos tentar responder a sua. Então, vou trazer essa pergunta para mim, não é? Porque ontem nós estávamos numa reunião do Fórum Estadual Mato Grossense, né? E onde a gente estava definindo as diretrizes de como que a gente vai fazer o repasse, como o Estado vai fazer o repasse para os comitês de bacia. E um item ficou bem claro: o comitê não tem CNPJ, então ele não pode estar recebendo esse material. Então a gente discutiu e ficou batendo nessa tecla bastante tempo. Então a alternativa é a gente ter o comitê, a gente vai ter uma carta de aceite de alguma instituição vinculada ao comitê para poder estar recebendo isso. Então foi a forma que a gente ontem decidiu. Então, não temos ainda, né? Está começando agora no Mato Grosso. O nosso fundo, ele existe, ele foi desativado há muito tempo, ele reativou agora. Nós temos dinheiro em conta, então nós estamos estruturando a forma de poder passar o dinheiro aos comitês de bacia, né? Isso realmente está sendo feito, como falado aqui anteriormente, né, de baixo para cima. Não, a gente não está querendo, como órgão gestor, falar é assim que tem que ser. Nós estamos sentando, discutindo para ver o que os comitês pensam e a gente consegue levar isso à frente. Tá bom? Com relação a essa questão do repasse de recursos, eu fico muito preocupado. A gente tem uma experiência lá na região do Alto São Francisco, onde elaboramos os projetos, conseguimos os recursos e fizemos os projetos em nome das prefeituras, dos municípios, porque o comitê não tem CNPJ, ele não recebe recurso, né? E então, o que aconteceu? Algumas prefeituras têm uma estrutura melhor, tem uma secretaria de meio ambiente atuante, e eles acabam que executam os projetos, outros não. E então, a gente teve muito problema também com relação à questão de licitação. Uma anda, a outra não anda. Termo de referência, um pega o termo de referência de um, copia, muda as coisas, sei lá por que interesses, entendeu? Então, às vezes assim, a mesma fossa, o mesmo produto instalado em projetos de formas diferentes, com valores diferentes, gritantes. Teve município que apresentou ali uma fossa, R$ 2.500 instalada, outro local foi 5.000. Enquanto a gente estava tentando ali verificar se teve algum problema onde estava sendo instalado de 5.000, porque é o dobro de 2.500, outros municípios lá que ficam mais descolados da gente, porque quando eles conseguem o recurso, eles descolam um pouco da gente, instalando cada unidade de 22.000. Então isso é um absurdo. Eu denunciei isso, sofro muita pressão por causa disso, mas eu contribuí com a região,
fiz os trabalhos de boa fé, acreditando no resultado. As pessoas lá, eu nasci lá, acreditou na gente, e a gente não pode admitir esse tipo de coisa. A gente não pode aceitar, porque assim, é coisa mal feita, sem capricho, vamos dizer assim, sem atenção, sem carinho, dentro da casa, nas propriedades rurais ali, entendeu? Propriedade de terceiros, não é na propriedade minha, não. Porque eu não tenho propriedade rural e não tenho ação nenhuma, atividade nenhuma lá de projetos para não gerar ciúme, fofoca, esse tipo de coisa. Mas o que eu propus para o outro, eu quero que seja executado. Dentro dos valores, já reclamei isso com a Agência Nacional de Águas, com os parceiros. Acabei de reclamar isso aqui também com o pessoal do IGAN, tá aí o Zé Jorge nos acompanha, entendeu? É importante o quê? Ter fiscalização, acompanhamento. Ouvir os produtores rurais, muitas das vezes os produtores rurais, eles não querem receber PSA da gente, não. Eles sabem da importância de construir uma barraginha, um terraço, cercar uma nascente. Eles querem respeito, um pouquinho só de respeito. Então, é uma falta de respeito. Essa experiência de passar recursos para o município, troca de prefeito, as coisas param. Então, vamos repensar isso. Porque hoje a gente está amarrado ali em determinados municípios, o recurso está lá, eles desde 2014, 15, eles não executam, a gente precisando dar andamento nos trabalhos, e aí estamos refém de política. A gente não pode, o comitê não é uma ONG não, a gente é um órgão de Estado, a gente precisa ser reconhecido dessa forma, é a minha opinião. Obrigado. A próxima pergunta. Alguém mais quer se manifestar? A próxima pergunta, então. Bom, boa tarde pessoal da mesa, boa tarde os amigos aqui da plenária. Eu sou o Ricardo, do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Mucuri, Vale de Minas Gerais. E na parte anterior, na mesa redonda, foi falado do planejamento, e uma coisa que a gente sempre ouve e fala, inclusive, é que quando a gente vai fazer nossos planos, a gente tem que estar olhando para os outros planos que já existem, que os planos têm que dialogar. Isso é uma fala que a gente ouve diretamente e fala, inclusive. Aí eu queria saber se, na prática, o comitê de vocês, quando elaborou o plano, conseguiu fazer isso. Porque eu, particularmente, quando fui fazer, não consegui olhar todos os planos, porque são tantos planos que existem, eu não sei se alguém consegue, de fato, olhar para isso e fazer isso, o que na teoria nós estamos falando que temos que fazer. E outra que diz respeito à regulamentação, que também é um outro assunto da mesa, é se os comitês têm se dedicado um tempo e recursos e ações no sentido de contribuir para que os municípios ajudem a regulamentar as ações que dizem respeito à gestão das águas. Eu vejo muito apoio para a elaboração de plano municipal de saneamento básico, contratar uma empresa para elaborar plano municipal de saneamento básico. Mas, normalmente a empresa já tem um plano básico ali, ainda plano de saneamento básico, enfim, só muda o nome do município, às vezes até esquece de mudar o nome do município, né? Mas são aqueles planos enormes que boa parte das vezes não resolve nada. Mas então, se o comitê tem se dedicado a isso também. E eu vejo que, pelo menos o comitê que eu faço parte, a gente não tem condições, não tem se dedicado, não tem tido esse olhar de contribuir para os municípios pertencentes à nossa bacia para ajudar a regulamentar, né, temas relacionados à gestão dos recursos. Então, eu queria saber se vocês também têm alguma ação nesse sentido, os comitês que aqui expuseram. E só uma parte, assim, não é muito uma pergunta, mas só uma sugestão para os dois comitês e dos três que falaram sobre saneamento básico rural. Eu sou um adepto dessa temática, e hoje, na parte da manhã, nós falamos sobre reuso. Nós não podemos olhar para o saneamento básico rural só a partir dessas fossas que a gente compra, gente. Nós temos que trabalhar com tecnologia social que visa o reuso do efluente, né? Tecnologia social que a própria comunidade pode continuar. Nós não vamos dar conta de universalizar o saneamento comprando essas fossas, só comprando isso. Isso é uma tecnologia, mas temos outras que a gente precisa, né, olhar para essas tecnologias sociais para que a gente possa avançar ainda mais. Com menos recurso, a gente vai fazer muito mais. Garanto para vocês. Tá? Então, essa do saneamento é só um adendozinho, mas as duas questões é sobre os planos e a regulamentação. Obrigado. Obrigado você. A Solange já se manifestou aqui, quer falar? Daí eu passo para vocês, tá bom? Ricardo. Bastante interessante essa pergunta tua,
Porque hoje já tinha sido falado a questão de você tem a bacia hidrográfica como unidade de planejamento, mas são nos territórios urbanos que depois se integram, que fazem parte da bacia hidrográfica, que as coisas acontecem. Para você ter uma ideia, nós temos feito, né, desde o final do ano passado, o nosso termo de referência para o plano de bacias, que na realidade não é um plano de bacias quando a gente fala do nosso, né, Kelly? São várias microbacias que são afluentes dentro de um rio maior de dominialidade da União. E aí, diante disso, diante da impossibilidade de recursos financeiros, de se ter a questão de fazer realmente, de planejar, de ter o nosso plano de bacias, e aí eu falo plano de bacias, nós começamos a discutir a questão do Plano Municipal de Recursos Hídricos. Foi justamente essa jogada. O comitê procurou, o município procurou o legislativo, que foi o legislativo, começou pela Câmara de Vereadores, e a Câmara de Vereadores fez uma indicação para os municípios, para que os municípios tivessem já a elaboração do Plano Municipal de Recursos Hídricos. Você entendeu? Quer dizer, você tem uma base, né? Você vai ter que fazer isso, mas aí não tem dinheiro. Porque quando você fala em Amazônia, falar em plano de bacia, muitas vezes é utópico, porque eles acham, não tem tanta coisa, não tem garimpo, não tem mineração, não tem desmatamento, não tem... Você entendeu? Tem muita água, então não precisa fazer plano de bacia. Isso a gente escuta. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ser esperto o suficiente para fazer justamente o quê? Auxiliar os municípios a cuidarem de suas partes. E aí o legal lá, que hoje a gente tem a Ivonete aqui, que é do outro município, então o projeto Olhos d'Água, que foi desenvolvido em Alta Floresta, o Adote uma Nascente, que foi desenvolvido em Alta Floresta, serviu de modelo para Carlinda, que é o município da outra membro nosso que está aqui, que é o projeto Buritis, para você ter uma ideia, que serviu para o outro município. E aí, quem é o agregador de tudo isso? O consórcio, o comitê e todo mundo que vai nas reuniões do comitê e todo mundo que fica sendo instigado, né, pelas instituições que fazem parte. Porque quem trabalha está lá no comitê. É a prefeitura, são a sociedade civil, que fazem realmente todo o trabalho de sustentabilidade, de cuidado com a agricultura familiar, segurança hídrica, alimentar, entendeu? Então, a gente consegue agregar as pessoas e instituições que trabalham, que estão dentro do comitê, né? Então, quando o Bush pergunta, mas não tem que preocupar, porque está fazendo, tá? Alguém mais? Então, a próxima pergunta. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Zenilda Teodora, sou representante do CBH Alto Araguaia, no Mato Grosso, e professora do curso de Direito da Unicatedral. Eu sou responsável pela educação ambiental no nosso comitê. E aí me chamou muita atenção duas questões que foram tratadas aqui. Primeiramente, sobre a educação ambiental, tratado pelo Anderson, e também sobre a questão do financiamento. Primeiramente, eu quero dar uma contribuição sobre financiamento. Eu não sei se é de conhecimento de todos, mas há muito recursos provenientes de multa ambiental que o Ministério Público Federal tem à disposição. E aí é hora dos CBHs, que têm um bom projeto,
entrar nessa fila, de uma forma muito mais rápida, conseguir o recurso para o seu CBH. Em segundo momento, falando de educação ambiental, na realidade é mais uma reflexão. Como o Anderson falou do Prof. Água, que é de muito interesse nosso, enquanto professores, fazer uma qualificação específica nesse assunto, nós que trabalhamos nos comitês, ele falou sobre a educação online, né? Achei maravilhoso. E aí até uma reflexão e um pedido para a professora, né, que atua no nosso estado, a professora Regina, que verificasse junto aos órgãos, né, e até levar isso para o Brasil todo, que esse mestrado é muito importante para nós. E que seja na modalidade online, eu acho que é a realidade de todo o país hoje, pós-pandemia, né? É mais uma reflexão e um pedido, porque nós precisamos de qualificação específica. Muito obrigada, os cases de sucesso realmente são sucesso. Obrigada por tudo. Pode falar. De fato, foi uma experiência de sucesso. A nível educacional, seja público ou privado, toda essa estrutura educacional brasileira passa por uma adequação a essa realidade de pandemia, e foi uma novidade por esse contexto global, e não atrás dessa realidade, a Agência Pernambucana de Águas e Clima também entra diante essa nova estrutura, essa nova necessidade de se adaptar às demandas sociais e às realidades encontradas na sociedade. Dessa forma, a gestão participativa e uma gestão mais sensível a atender a essas demandas, como corroborou o professor aqui na mesa, sobre quando falei na dificuldade de encontrar oportunidades, e aí a gestão da agência encara com muita seriedade essa necessidade de se adequar. Então, a estrutura da própria PAC, ela se adequa a essa realidade de ensino online para poder garantir a efetiva gestão participativa e a democratização dessa construção do conhecimento. Então, isso foi garantido, isso continua sendo garantido, e diga-se de passagem, diante desses desafios, vieram novas possibilidades, e essas novas possibilidades nos abriram novas portas para esse processo de ensino-aprendizagem, de modo a atender um público muito maior através desses instrumentos. Então, foi muito gratificante poder participar desse processo, unindo universidade, Prof. Água, a realidade da estrutura funcional do órgão, diretamente unida em conjunto para atender às demandas específicas de cada comitê de bacia. Obrigado. Tá, obrigado. Pode passar a próxima pergunta. A próxima pessoa, por favor. Boa noite, primeiramente, né? Parabéns pela composição da mesa. É uma esperança, a gente que acompanha os comitês de bacia, no meu caso, desde 2000, me chamo Ivonete, sou superintendente administrativa da AMINOR, que é a Associação dos Municípios do Noroeste de Minas, sou presidente do Comitê de Bacia do Rio Urucuia e conselheira do CBH Paracatu, já fui do entorno de Três Marias, também no Comitê Federal de São Francisco, do qual ajudei na mobilização. Cumprimentar mesmo e dizer que é um ponto, é uma esperança, né, a apresentação de cada um de vocês. São espaços interessantes no nosso país, na localização de cada um, e a esperança de que é possível, né, quando a gente vê aquele espaço lá totalmente degradado, sendo recuperado numa fazenda de um produtor, o poder do convencimento e a confiança que eles têm em nós, né? O trabalho do nosso SF aqui, espetacular, ele já apresenta esses trabalhos já há um bom tempo, e eu concordo com ele, a questão da discrepância de valores, especialmente quando a gente tem recursos, é uma realidade, quando não tem é outra, né? Então, acho que é uma grande responsabilidade.
o trabalho também do doce, espetacular, inclusive com a agência de bacias aí. Então, isso é uma grande esperança. Também no Nordeste, essa experiência é fantástica. Compartilhar com vocês é algo que eu sempre referencio. Lá nos municípios do Noroeste de Minas, a Associação dos Municípios tem 21 municípios, que contempla lá município de 3 comitês de bacia, onde nós realizamos, pela Associação dos Municípios, com recurso próprio e dos municípios, elaboramos em 2011, 2012 os planos municipais de resíduo sólido, em 2016 e 2019 os planos de saneamento, e agora nós estamos com uma parceria lá com o Comitê de Bacia, do qual eu presido, com apoio com a realização da Associação de Municípios e com o apoio do Ministério Público, né, que trouxe lá para a gente regionalizar a APA, que é a Associação Regional Ambiental, para que ela se tornasse uma entidade regional, e com esse apoio do Ministério Público, para que a gente trabalhasse a logística reversa, que é um trabalho que nós estamos fazendo lá, com resultado impressionante, porque, a princípio, a logística reversa não é responsabilidade do poder público, todavia, quando esses resíduos caem num aterro sanitário, num aterro controlado, isso vai para a responsabilidade do gestor público municipal. Então, a gente está trabalhando nesse sentido, já com a mobilização da comunidade, inclusive com o Ministério Público, para a mobilização do empresariado, porque a responsabilidade da destinação final é de quem produz, é a logística reversa. Eu produzo, eu tenho que dar a destinação final para aquilo, né? E fomentando também a coleta seletiva. Então, é dizer que é possível, que estamos juntos, né? E que bom, gente, né? De ver que as ações estão sendo feitas e que os resultados estão sendo apresentados. Parabéns a todos. Obrigada pela oportunidade. Obrigado. Temos mais alguma pergunta? Temos. Sim. Boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é João Carlos Farancena, eu sou do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Formoso, Estado de Tocantins. Sou membro da Câmara Técnica há vários anos. E nós estamos numa bacia, é um rio de várzeas tropicais, que a atividade principal é a irrigação, tanto no período chuvoso quanto no período seco. A gente trabalha com 2 sistemas, inundação no período chuvoso e subirrigação no período seco, de maio a setembro. Então, com várias culturas de sequeiro nesse período, por elevação do lençol freático. Então, quando eu escuto vocês falarem, Mato Grosso, qual que seja quem for, quando falo em Ministério Público, não é possível que um rio dividindo 2 estados possa tanta diferença nesses órgãos. O nosso maior problema que nós temos lá, de muitos anos, é o Ministério Público. Então, quando vocês falam em parceria, eu gostaria que vocês explicitassem, quem sabe a gente possa copiar o que é possível fazer, porque o Ministério Público nosso tem uma Câmara Técnica que não conversa com a Câmara Técnica do Comitê. Então, nós temos a bacia mais monitorada do Brasil. Não existe uma bomba de lá que bombeie 1 litro de água sem passar em tempo real para a capital os dados, a bomba com sistema de gestão de alto nível, a bomba ligou, já sai a informação lá na capital, é 100% monitorado. Quem não tiver com isso em dia é cancelado a outorga. E, infelizmente, tudo às custas dos produtores. A ANA não acreditou quando se falou desse monitoramento, há uns 3 anos atrás. Ela falou, quantas bombas tem? 1 ou 2? Não, 100% das bombas. Ela foi lá para acreditar que eram 100% das bombas monitoradas dessa forma. Todos os rios com telemétricas, com nível do rio, sistema semafórico. O rio que é senhor de si, quando está no sinal verde, que foi definido como na cota do rio, bombeia. Sinal amarelo, revezamento. Sinal vermelho, para de bombear. Não interessa de quem seja. Essa é a regra instituída, mas infelizmente a cada dia tem uma novidade e é denúncia, denúncia, denúncia. Eu queria saber então as questões, eu tinha que explicar para vocês entenderem o contexto. Gostaria de ouvi-los, quem falou é do Mato Grosso. Em primeiro lugar, Alta Floresta, e depois foi falado em todo o Mato Grosso. Existe atividade de irrigação intensa nessa bacia,
desse comitê, ou nessas regiões que vocês falaram. Essa relação, parceria com o Ministério Público, eu queria que vocês pudessem falar um pouquinho melhor que tipo de parceria. É cobrança ou é parceria mesmo? Ou é denúncia? Como é que é isso? Só que não é denúncia, não é parceria. Mas eu queria que vocês explicitassem um pouco melhor, porque hoje nós sofremos, inclusive com a nossa bacia judicializada há 6 anos. Está por encerrar e não consegue. Eles praticamente querem, o Judiciário e o Ministério Público, eles querem definir quando que pode, o dia que pode bombear. Então, fica muito difícil para nós, técnicos, especialistas na área. Então, eu queria ver se vocês pudessem falar um pouco mais sobre essa parceria com o Ministério Público, para ver se a gente consegue tirar algum exemplo ou uma forma de a gente contornar isso. Muito obrigado. Tá, obrigado. Nós vamos olha, o adiantado da hora, o pessoal já está falando, nós só vamos responder esses questionamentos e a gente... ei, você, Nelson. Então já pergunta logo, Nelson, daí ela já responde uma vez só. Na realidade, eu não quero aqui fazer pergunta nenhuma. Só quero parabenizar as instituições que se inscreveram para os cases. Eu recebi todos eles e nós tínhamos que ranquear 20 cases e nos chegaram 26. Eu acho que é importante pra caramba essa participação dos comitês de bacias, mostrando num fórum nacional as suas realizações. Então, vocês estão de parabéns, porque atenderam o chamado, né, de participação. E que fique de exemplo para que, nos próximos eventos, o Encontro Nacional de Comitês de Bacias realmente tragam as experiências desenvolvidas pelos comitês de bacias hidrográficas. Só para deixar o registro, nesta mesa, eu estou aqui com a camisa do Lions Clube Cibernético Ecológico. Nesta mesa, eu tenho o prazer de ter a minha vice-presidente e o meu segundo vice-presidente. Então, meus parabéns. Eu estou feliz da vida por poder ver vocês aí. Obrigado, Nelson. Solange, você responde? Bom, pelo que eu entendi da sua pergunta, são situações diferenciadas. Realmente, por exemplo, eu sou da universidade, né? Então, nós temos, como a menina falou, a questão da educação ambiental, né? Nós temos condições, tanto enquanto comitê, como universidade, como prefeitura, acessar recursos do Ministério Público através de demanda espontânea e tal. Tem o site de banco de projetos, tá? Agora, existe uma outra situação. Esse recurso que vem, né, para que consiga fazer projetos, né, Joecilene, ele vem de demandas de multas existentes pelo Ministério Público, tanto federal como estadual. Não é cobrança, nós não temos cobrança no estado de Mato Grosso. Então, o nosso instrumento de cobrança ainda não foi instituído, tá? Se é parceria, sim, é parceria, porque a gente responde a determinadas demandas do Ministério Público. Então, o próprio Ministério Público tem um projeto pela instituição Ministério Público, um projeto Águas para o Futuro, instituído no Mato Grosso. E aí ele procurou prefeituras, ele procurou comitês de bacia hidrográfica, procurou universidades para se engajar, né? Porque o Ministério Público cansou de escutar reclamações de que secava a nascente, que tinha problema. Então, é essa situação. Não distante, o Ministério Público tem a sua característica de apertar, né, no que eu posso dizer isso?
apertar aos diferentes órgãos que são órgãos que devem gerir a água, né, que devem gerir as questões ambientais, se não estiver fazendo. Então, por exemplo, a partir do momento em que você tem o limite de outorga, que é quando você fala assim, parou, não dá para mais tirar água daquele lugar para irrigação ou para determinadas situações, a partir do momento em que dá a cota, né, para aquele sistema hídrico, se o órgão ambiental não parar de emitir outorga, que é o direito de uso a quem for ou a quem solicitar, ele é penalizado. Aí quem vai em cima dele é o Ministério Público, entendeu? Agora, você tem todo um regime que são monitoramento, vazões, e que diz, em determinada época do ano, e aí eu vou te dar um exemplo bem claro. Gersilene, né, em 2010, quando ela mostrou aquela foto, que estava seca, nossa estação de captação de água, você sabe o que o Ministério Público fez? Né? Ele simplesmente chegou e disse o seguinte, aonde estão as lagoas, os reservatórios das propriedades rurais? Aqui, 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 aqui. Não foi isso? Pode estourar. A gente teve que ir na propriedade, né? Foram a prefeitura, junto com outro, o CBH ainda não existia, foi lá e disse, a bem público, o aterro tem que ser estourado, porque não tinha água na bacia de captação para 70% da população do município. Tá? Servindo para um produtor, para as cabeças de gado dele. Então, o Ministério Público interviu. E aí tem um termo de ajuste de conduta, e aí tem uma série de projetos que foram desenvolvidos em decorrência disso. Tá? Te respondi, espero. Obrigado. Ao adiantado da hora, se você quiser complementar, você fala com a Solange, aqui, ela está à sua disposição. Nem sei se você está, né, Solange, mas estou falando já que você está à disposição para poder respondê-lo. Eu quero agradecer imensamente a participação de todos vocês, né? Estamos aqui há 40 minutos a mais do que o horário, né? Então, eu agradeço a presença de todos, também as pessoas que nos acompanharam online, né? E nós retornaremos amanhã às 8h30 com a roda de diálogo Boas Práticas, Gestão Participativa e Engajamento, onde representantes das entidades civis nos trarão as suas experiências. Boa noite a todos. Faça as malas, reúna a família, chame os amigos. Está aberta a temporada de aproveitar o melhor do Paraná. Fazer turismo pelas riquezas do Oeste, Cascavel e região é como conhecer o mundo. Aqui, tradições são preservadas. Tem também belos parques, lagos e colinas. Festas culturais famosas e eventos que mostram a força do campo. Vem, que é tudo pertinho de você. Conheça, sinta, surpreenda-se. Paraná, Governo do Estado. A água é o recurso natural mais importante que existe no planeta Terra e também funciona como um motor para o desenvolvimento do Brasil. A água está presente na produção de alimentos, nos produtos industriais, na natureza, na geração de energia, nos momentos de diversão e no processo produtivo de quase tudo que compramos e utilizamos. Da nascente à foz, a água é compartilhada por todos nós e o nosso compromisso com ela é simples: cuidar para que não falte a ninguém e a nenhuma atividade econômica. Afinal, a água é uma só. A Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, a ANA, está aqui para ajudar nesta missão, trabalhando diariamente na regulação a fim de que todos e todas tenham acesso à água de qualidade e na quantidade necessária. É ela que faz as regras de referência para o setor de saneamento básico,
Assim, contribui para a nossa população ter água nas torneiras e esgoto tratado, além de ruas limpas e sem enchentes. A agência também realiza ações de prevenção de crises, especialmente em relação a secas e inundações. Além de ser a entidade central de consulta de dados sobre a segurança das nossas barragens, a ANA também produz várias informações técnicas que ajudam estrategicamente a nossa sociedade. E a ANA não está sozinha. Ela atua em cooperação com várias instituições de forma integrada e participativa, e é a sua contribuição para o país que desejamos às atuais e às futuras gerações. Acompanhe a ANA nas redes sociais e fique por dentro das atividades da agência, que é referência em cuidar das águas do Brasil. Estado de São Paulo. Pioneiro na gestão de recursos hídricos no Brasil, congrega 21 importantes comitês de bacias hidrográficas em um contexto de produtividade, abastecimento e franca evolução. Juntos, fortalecem uma importante iniciativa chamada Fórum Paulista de Comitês de Bacias Hidrográficas. Experiências dos 4 cantos do estado de São Paulo compartilham seus modelos e aprendizados por uma gestão verdadeiramente descentralizada e forte. Driblando os desafios e particularidades de cada região, comungam de um alinhamento pela mesma água que nos alimenta, impulsiona o agro e a economia industrial e é fonte de lazer e vida para todos. Junte-se a esta importante iniciativa pelas nossas águas. Conheça o Fórum Paulista. A uma semente, é preciso muito trabalho, tempo e suor para que ela cresça. Ir a campo do nascer ao pôr do sol todos os dias é o que faz ela florescer. Semear a vida é trabalho para muitas mãos. Mãos fortes e habilidosas, mãos estendidas e mãos dadas. O sistema sindical existe para estender uma mão para você, para criarmos juntos laços fortes de apoio, aprendizado e representatividade. Localizado em uma região com o segundo maior PIB do Brasil fora capitais, em meio às regiões metropolitanas de Campinas, Jundiaí e Piracicaba, há quase 30 anos surgiam os comitês PCJ. Em uma trajetória de grande amadurecimento técnico e executivo, destinamos mais de 800 milhões de reais em investimentos, importantes ações de recuperação ambiental, combate a perdas e em saneamento, atingindo 81% de esgoto tratado nas bacias PCJ. E, pela primeira vez no Brasil, elevamos a classe de um rio. Somos PCJ e orgulhosamente apoiamos o 24º Encobe. Somos aqui em Roça e estamos em Paracatu, no coração do Cerrado Mineiro. As ações de recuperação e preservação desse bioma, tão essencial à segurança hídrica do nosso país, nos orgulham pelos resultados alcançados. Entre elas, a proteção das nascentes e veredas da bacia do rio Paracatu, e o manejo responsável da vegetação local. A gente precisa da água, né, nas nossas atividades diárias, e a gente precisa da água para as atividades econômicas, que são importantes também para o desenvolvimento e a sustentabilidade. Para nós, realizar mineração responsável é respeitar cada detalhe do território que acolhe nossas operações. Quando eu nasci, a ENDE chegava ao Brasil. De lá para cá, a energia e a diversidade das mais de 3.000 pessoas com o mesmo propósito
nos tornou a maior empresa privada de energia do país. Criamos soluções que ajudam empresas e cidades a serem mais eficientes e sustentáveis. Impulsionamos a transição energética para um mundo neutro em carbono, e eu faço parte dessa transformação. ENGIE, há 25 anos, indo além da energia no Brasil. CIMEPAR. CIMEPAR, tecnologia, monitoramento hidrometeorológico e ambiental. Você é engenheiro, arquiteto ou trabalha na área da tecnologia? Conheça a Credicrea, uma cooperativa de crédito que há 18 anos oferece soluções como linhas de crédito, seguros, consórcios, investimentos e muito mais. Seja um cooperado e aproveite.